A poderosa e surpreendente história de Davi e Golias. Hoje eu quero compartilhar com você uma das histórias mais enigmáticas e surpreendentes descritas na Bíblia. Esta história vai te fortalecer na fé e vai fazer você confiar na autoridade e poder de Deus. Portanto, não saia desta mensagem. Fique até o final e veja como age o poder de Deus. Pois o final desta história vai te surpreender e te deixar fortalecido pelo poder de Deus para enfrentar todas as adversidades da vida. Por isso você não pode perder. Te garanto que se você ouvir esta história, Deus vai criar um novo capítulo na sua vida, pois você vai sair fortalecido pelo poder e a glória de Deus. Antes de tudo, seja bem-vindo ao canal 7 Minutos com Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida e de sua família hoje e sempre. O nosso objetivo com este canal é levar você na direção de Jesus, para que você tenha acesso a uma fonte inesgotável de paz, bênçãos, prosperidade, felicidade, para que você tenha uma vida com abundância espiritual e financeira. Aqui você recebe meditações da Palavra de Deus e orações. E para você receber diariamente estas mensagens de fé e esperança, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. O embate entre Davi e Golias. História bíblica descrita no livro de 1 Samuel capítulo de número 17. Estudando a história de Davi e Golias, eu descobri que para cada gigante da nossa vida Deus tem uma pedra. E eu quero mostrar para você. Vamos entender as principais lições desta história. Duas coisas me impressionam nesta história. Não é o tamanho, Davi pequenininho e Golias gigante. Pois o Deus que eu conheço, ele desconhece tamanho e força. Quando eu digo para você que Deus desconhece força e tamanho, eu digo que ele não está preocupado com tamanho e força. Por isso que eu digo a você que este negócio de tamanho e força impressiona muita gente, mas a mim não. Em um único verso da história de Davi e Golias vamos aprender duas coisas muito importantes. Primeira coisa. Para cada gigante da nossa vida Deus tem uma pedra. Porque na nossa vida nos enfrentamos muitos gigantes, e muitos deles é maior que Golias. Segunda coisa. Quem derruba os gigantes da nossa vida é Deus. Vamos ler como diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel capítulo de número 17 versículo de número 49. Davi pôs a mão no alforje, e tomou uma pedra e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa, e caiu com o rosto em terra. Você lembra quantas pedras Davi pegou no riacho? A história conta que antes da batalha, antes de enfrentar aquele gigante, Davi desceu no riacho e pegou as 5 pedras. Davi tinha um embornal, um surrão, uma bolsa, um alforje com 5 pedras. Ele pegou 5 pedras no riacho. Podemos imaginar, entrar dentro da história. Que de um lado estava o exército dos filisteus. Do outro lado estava o exército do povo de Deus. No meio um vale e um riacho. E durante 40 dias, 2 vezes ao dia, o gigante Golias descia no riacho e afrontava o povo de Deus para lutar com ele. Ele queria uma disputa com o povo de Deus, queria lutar com alguém. Naqueles dias a regra era a seguinte: em uma disputa entre 2 campeões, o campeão que vencer seu exército venceu. Golias fez uma provocação audaciosa, combinou que o exército vencido passaria a servir ao exército vencedor. Quero te convidar a imaginar a cena do confronto. A Bíblia diz que Davi colocou a mão no alforje, pegou uma pedra, colocou na funda. Neste momento eu imagino que entre as 5 pedras ele escolheu a melhor pedra, uma bem lisinha e pontiaguda. Eu fico pensando assim: Davi com apenas uma pedrinha derrubou um gigante. E a gente na vida, com algumas coisas derrubamos um gigante também? Não é verdade? Eu me recordo que no ano de 2021, eu enfrentei um gigante que matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Eu peguei o vírus da Covid, fiquei entre a vida e a morte, foram muitas orações e no final eu sobrevivi, pelo poder e a glória de Deus. Isso eu acredito que na nossa vida nós enfrentamos gigantes muito maiores que Golias. E quando derrubamos um gigante na nossa vida, nós não podemos correr o risco de pensar que quem fez foi nós mesmos. Temos que entender que foi feito pelo poder de Deus. Você percebeu que o gigante caiu com o rosto em terra? Isso quer dizer que ele caiu para frente, não é verdade? Você já tinha parado para pensar nisso? Vamos usar um exemplo. Quando um determinado indivíduo toma um tiro ou uma pedrada na testa, para onde ele cai? Certamente cai para trás, não é verdade? Você já parou para pensar o porquê o gigante caiu para a frente? O gigante caiu para frente para ensinar para mim e para você que quem derruba os gigantes de nossa vida é o poder de Deus.
Imagino que você está pensando. Eu já li esta história e nunca tinha pensado nisso. O gigante caiu para a frente. Até poucos dias eu não tinha percebido isso. Então está claro para mim e para você que quem derruba os gigantes de nossa vida é Deus. Falando sobre a agilidade de Davi, que já tinha matado um urso e um leão. Não era só Davi que era bom, não. Na tribo dos Benjamim, a Bíblia conta que tinha 700 atiradores canhotos, que atiravam com uma funda em um fio de cabelo e não erravam. Por isso te digo que Deus não tem só eu e você, Deus tem um monte de gente que não se dobra de joelho ao inimigo. No embate, quando Davi foi em direção a Golias, ele disse: você vem a mim com pau, funda, pedra, eu vou arrebentar com você, eu vou dar sua carne para os animais. Sabe o que Davi falou? Você vem a mim com lança, armadura, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afronta. Você lembra que Davi pegou 5 pedras? E não só uma. Mas você pode perguntar: se Davi tinha tanta confiança em Deus, por que ele pegou 5 pedras e não uma só? A Bíblia não fala os detalhes das 5 pedras. Mas o que eu sei é que Golias tinha mais 4 irmãos, e também eram gigantes. Isso está descrito no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, versículos de número 15 a 22, e também no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 20, versículos de número 1 a 8. Um dos irmãos de Golias era tão grande que tinha 6 dedos, nas mãos e nos pés. Estes também foram mortos pelo exército de Davi. Se você tem um irmão de sangue, você vai entender o que provavelmente passou na cabeça de Davi. Se bater no teu irmão ou tua irmã, certamente você vai ficar bravo? Por isso eu vou falar uma coisa que não está escrito em nenhum lugar. Mas eu tenho o direito de pensar. Davi deve ter pensado assim: eu vou enfrentar este gigantão, e os irmãos dele estão aqui, então vou escolher uma pedra para ele e uma para cada um dos irmãos. Então por que Davi pegou 5 pedras? Para me ensinar que para cada gigante da nossa vida Deus tem uma pedra. Eu posso afirmar para você que se você tiver que enfrentar um gigante, e se for a ele em nome do Senhor dos Exércitos, Deus vai derrubar o gigante para você. Agora é importante que você tenha uma pedra para cada gigante. Paulo, quando falou disso, ele disse que devemos nos revestir da cabeça aos pés da armadura de Deus. São as 5 pedras. Pois você não sabe quando o gigante vai aparecer. E o gigante pode aparecer a qualquer momento. Eu aprendi que não se constrói fortaleza durante a guerra. A fortaleza se constrói antes da guerra. Então construa sua fortaleza, tenha as 5 pedras. Desça ao ribeiro, se encontre com Deus, fale com Ele, pergunte para Ele quais as 5 pedras. E enfrente os gigantes em nome do Senhor Jesus. Mas você pode pensar: eu já estou enfrentando o gigante faz 1 mês e ele não cai. O tempo de Deus é diferente do nosso. Minha mãe orou por mim durante mais de 20 anos, ela morreu e após 12 anos de sua morte o gigante caiu e eu entreguei minha vida a Jesus. Já pensou se ela tivesse desistido de mim? Golias desceu no vale 40 dias, 2 vezes ao dia, ele provocou o povo de Deus por 80 vezes. Eu fico pensando, os caras se borravam de medo. E realmente a gente fica com medo. Tem certos gigantes que são amedrontadores. Mas espere no Senhor. Porque Deus tem seu tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. E vale a pena esperar, se você pode esperar no Senhor. Espere. O salmista diz assim: espere no Senhor, confie nele. 40 dias e o gigante incomodando, e 40 dias para nós pode ser 1 ano, 1 mês, 1 dia, 30 minutos, 5 minutos, uma prece, uma oração. Mas lembre-se, quem derruba o gigante na nossa vida é Deus. E o Senhor nosso Deus, para cada gigante tem uma pedra. Portanto, não desanime. Não desista. E no enfrentamento de cada gigante de sua vida saiba confiar plenamente no Senhor nosso Deus. E que para cada gigante que você tenha que enfrentar, que o Senhor Jesus tenha uma pedra. Tenha certeza de uma coisa: vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena. Para completar esta história, quero lhe fazer um convite. Repita esta oração comigo. Senhor Deus, digno de toda a honra e toda a glória, te invoco neste momento, para te pedir que o Senhor me revista da armadura de Deus, e que no enfrentamento de cada gigante que aparecer, que eu possa enfrentar, em nome do Senhor, e que o Senhor dos Exércitos, derrube o gigante. Faço esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida hoje e sempre. Seja um agente do bem e compartilhe esta mensagem com 10 amigos e familiares no Zap.